Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos tomar a palavra de Deus, queremos abri-la, queremos ler, queremos mergulhar nas verdades eternas e queremos ver a vontade de Deus revelada a nós. Queremos conhecer o Senhor em toda a beleza do seu ser, em tudo aquilo que Ele tem para nós de tão maravilhoso, pois o preço que foi pago por mim e por você foi alto demais. O que o Senhor espera de nós e o que o Senhor tem feito. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, sobre o nosso Salvador e sobre a sua vontade para nós hoje. Então, no programa de hoje, conversaremos sobre este tema, os milagres de Jesus. Jesus teve o seu ministério terreno. Jesus cumpriu um cronograma de Deus. Ele seguiu perfeitamente a agenda do Senhor, a agenda do Pai, e tudo com propósito, e tudo com significado. E eu sei que a minha vida e a sua vida também tem propósito, também tem significado na agenda de Deus preparada para nós hoje. Então vamos estudar os milagres de Jesus. O que significam, o que falam para o nosso coração hoje, na geração presente. Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe ensinar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos conversar sobre os milagres de Jesus. O que é um milagre? O que é um milagre? Nós sabemos que Stephen Hawking, lá no seu livro Universo numa Casca de Nós, ele disse que no princípio, lá do Big Bang, lá no início de todas as coisas, leis desconhecidas da física foram usadas, vieram à tona para que surgisse do nada tudo que nós temos hoje. Leis desconhecidas, leis estranhas e desconhecidas da física, ou seja, leis que não podem ser provadas pela ciência, trouxeram à existência tudo o que existe. Estas leis têm um nome, chamam-se milagres. Os próprios credores, ou seja, as próprias pessoas que colocam toda a sua vida, toda a sua atenção na teoria da evolução, eles estão dizendo que milagres existem. Milagres existem para que tudo acontecesse, milagres existem. E nós sabemos, e todas as pessoas no mundo inteiro sabem que milagres existem. Milagres, uma atuação fora do normal, fora do projeto humano, fora das leis da ciência. Os milagres na vida de Jesus, os milagres no testemunho de Jesus, no Evangelho, na sua primeira vinda, atestam a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Atestado pelos milagres que aconteceram. Nós vimos que Moisés, ele foi tido como grande líder em Israel. Os seus livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, estes 5 livros servem como padrão, como cânon, como régua de medida para todos os outros livros inspirados, porque Moisés falava com Deus face a face. Porque através de Moisés, milagres aconteceram. As 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, a caminhada de 40 anos pelo deserto com maná caindo dos céus para alimentar 2 milhões de pessoas, com a água saindo da rocha, vitórias tremendas de um povo que não tinha cavalos, nem carros de ferro, nem armaduras, nem capacetes, um povo que fora escravo no deserto. Milagres, milagres, milagres. Moisés, o testemunho que referenda Moisés,
são os milagres que aconteceram através da sua vida. Milagres operados não por ele, não pela sua performance espiritual, mas por Deus, por Deus. Assim também, Jesus vai ter os milagres atestando quem ele é, a sua identidade como Filho de Deus. Vamos ver um pouquinho disso? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Vamos ver versículo 2 ao 5. João envia mensageiros a Jesus. Está escrito: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. João Batista preparou o caminho de Jesus. E ao preparar o caminho de Jesus, era o caminho do Messias. O Messias era esperado por toda a nação como aquele que haveria de trazer a paz e governar, um governo sem fim. É claro que todos os judeus daquela época, 2000 anos atrás, esperavam que o Messias tirasse o reino de Roma e assumisse a nação de Israel e o governo do mundo. É o que Jesus vai fazer na sua segunda vinda. Ele virá para destronar o anticristo, o falso profeta, a besta, não é? E o falso profeta e Satanás. Bani-los, e por 1000 anos aqui estará o Senhor Jesus governando com cetro de ferro, com cetro de justiça. Sim, mas depois desses 1000 anos, uma nova batalha, a batalha final, e então para sempre a condenação dos maus, a condenação de Satanás e seus demônios, e novos céus, nova terra, onde reina a presença do Senhor e nós reinando com Ele. Mas naquela época eles estavam esperando que o seu Messias iria destronar Roma. E Jesus não estava nem um pouco mexendo com o Império Romano. Jesus não estava nem um pouco assumindo espadas e guerra e rebelião contra Roma. E então João manda perguntar a Jesus, ele está lá no cárcere: você é aquele que nós esperamos mesmo? Porque Jesus falava de amor, Jesus falava só do reino dos céus. E João manda perguntar. Muitos pensam, será que João estava duvidando de Jesus? Claro que não. João sabia quem era Jesus. Por que então João faz esta pergunta? Porque João manda perguntar a Jesus: és tu aquele que nós devemos esperar ou vem outro? Porque exatamente na cabeça dos judeus, na cabeça do povo daquela época, passava esta pergunta: será que ele não vai nos livrar do imperador de Roma? Será que nós vamos continuar pagando impostos? Será que ele vai ser rei? Em todo o tempo, nos milagres de Jesus, onde Jesus ia junto com a multidão, eles queriam fazer de Jesus seu rei, queriam levantá-lo como rei. Jesus, ele, cada cura que fazia, dizia: quietos, não precisam divulgar, não contem para ninguém, não precisa falar para ninguém, não divulguem. Não era este o propósito do Senhor, ser rei na sua primeira vinda, se bem que colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Colocaram-lhe um manto aparatoso, colocaram uma cana, podemos dizer, um pedação de madeira para dizer que Jesus era rei, como cetro. E disseram: salve, Rei dos Judeus, e se ajoelhavam diante dele. Não sabiam que estavam realmente diante do Rei dos Judeus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Os milagres de Jesus atestavam quem Ele era. Mas Jesus veio para cumprir o cronograma de Deus e sua primeira vinda era como Salvador, não ainda como Rei. Jesus manda dizer para João, servindo a resposta para toda a nação de Israel, para todos os que tinham dúvida a respeito dele, digam para João o que vocês estão vendo e ouvindo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. É anunciado, é pregado o Evangelho. Esta era a profecia sobre Jesus, sobre o Messias no Antigo Testamento. Havia profecia sobre o Cristo de Deus. Vamos ver o que diz Isaías 61, de 1 a 3. Está escrito lá, as boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Antigo Testamento, o profeta Isaías já falava sobre o Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para quê? Para abrir os olhos aos cegos, para que os coxos pudessem andar, os leprosos ser purificados, os mortos ressuscitarem. Ele diz, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, a dar libertação aos cativos. Uma mulher curvadinha há 18 anos, Jesus a libertou de espírito de enfermidade. Os fariseus ficaram bravos porque foi no sábado. Ele disse, não convinha livrar uma filha de Abraão que há 18 anos era escrava de Satanás, escrava de demônios, escrava de uma enfermidade maligna. Ele veio para libertar os cativos. Aquele endemoniado gadareno ali estava naqueles sepulcros, se ferindo com pedras, nu, ninguém conseguia segurá-lo, uma legião de demônios dentro dele. Jesus veio para libertar os cativos no poder do Espírito Santo, consolar os que choram. Aquela mãe, aquela viúva de Naim, levando seu filho para o cemitério, chorava. Ele veio para consolar os que choram. Ele disse a ela, não chores, não chores. Como não chorar? Jesus tinha solução. Ele ressuscitou aquele jovem, o filho daquela senhora. Jesus cumpriu toda a palavra que ele falava a seu respeito no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus abriu os olhos aos cegos. Olha, vamos ver aqui em Marcos capítulo 10, de 46 a 52, está escrito, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, certo mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça?
Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que milagre, que coisa tão linda! Jesus abrindo os olhos aos cegos. Isso estava predito nas Escrituras, no Antigo Testamento, que o Messias haveria de abrir os olhos aos cegos, não apenas no sentido espiritual, mas também no sentido físico. Jesus vai a Jericó, ele desce de Jerusalém a Jericó, e ali aquele cego pergunta: quem está passando? Que multidão é esta? É Jesus o Nazareno. Ele ouviu falar do poder de Jesus, de quem é Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar do poder de Jesus? Você precisa do milagre na sua vida. Você precisa que o Senhor venha intervir na sua vida, porque precisa mesmo. Clame. Aquele cego clamou a Jesus. Jesus, filho de Davi. Ao dizer isso, ele estava crendo que Jesus era o Messias, o filho de Davi, o rei que haveria de reinar. Oh, mas eles estavam ainda debaixo de Roma, debaixo do Império Romano. Como ele haveria de reinar? Ele creu. Ele disse: filho de Davi. E se ele era o filho de Davi, ele teria compaixão. A palavra compaixão significa andar no mesmo passo. Jesus, eu estou cego, eu enxergava, era tão bom enxergar, agora estou aqui como um mendigo pedindo esmola. Jesus, tem misericórdia de mim. E o Senhor tem misericórdia. O Senhor tem compaixão. O Senhor conhece as nossas misérias, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as tuas necessidades. Por isso, Ele está pronto para te abençoar quando você clama de todo o coração, crendo nele. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. E ele então disse: chamem. Ele parou e disse: tragam o cego aqui. E ele foi. O que você quer? Quero tornar a ver. Quero enxergar, eu quero de novo ter a alegria de ver as coisas. Eu quero de novo experimentar a alegria de viver e não ficar ao lado da sociedade. Deus quer te dar a alegria de viver. Alegria sem essa depressão, sem esta ansiedade, sem este domínio de vícios na sua vida, sem este domínio satânico sobre você que te faz cego às coisas espirituais. Ele te ouve e Ele te abençoa. Ele é Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus veio operando milagres, sinais, maravilhas. E quando Jesus cura aquele cego, diz: vai, a tua fé te salvou. O cego ficou imediatamente curado e seguia Jesus. Talvez você tenha recebido milagres em sua vida, mas não tem seguido Jesus. E se não o seguimos, não experimentamos o maior de todos os milagres, que é ser parecido com Jesus, que é receber o Espírito Santo e dar frutos na vida, que é ter o Senhor conosco, sua presença em todo o tempo, nos fortalecendo, nos ensinando. O cego curado seguia Jesus estrada fora. Olha a cura do paralítico em Cafarnaum. Diz em Marcos 2, de 1 a 12, está escrito: Cafarnaum é na Galileia. Jericó foi lá na Judeia, lá perto do deserto. Agora lá na Galileia, em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente.
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Jesus tem poder para operar milagres, abrir os olhos aos cegos e endireitar os pés do coxo, levantar o paralítico, tirar alguém de uma cama que está em vida vegetativa. O Senhor tem poder. Há algum tempo atrás esteve conosco na Igreja da Lagoinha o pastor Marcos dando testemunho que ele era uma criança que tinha paralisia cerebral. Eu nunca tinha ouvido o testemunho de alguém ser curado de paralisia cerebral. Aquelas crianças vão crescendo, tornam-se adultos e não têm capacidade de andar, de sair, de se cuidar, de pensar, de aprender. Paralisia cerebral. Às vezes adquirida no parto. E o pastor Marcos contou que até os 13 anos de idade era aquele menino totalmente dependente. Não pensava, nada fazia, mas a sua avó orava a Deus e dizia: Eu creio que meu neto vai ser curado. Eu creio que meu neto vai ser curado. Jesus vai curá-lo. E aos 13 anos ele viu uma luz. Aquela luz que veio para o seu lado e tocou nele. E a sua mente funcionou. E a partir dali esse menino aprende a ler, a escrever, estuda, faz o curso superior, se casa, tira a carteira de motorista, se torna um pastor, um pregador do Evangelho. Eu nunca tinha ouvido um testemunho de alguém curado de paralisia cerebral. Deus, o nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todo nome, é sobre toda enfermidade. Ele pode, Ele cura, Ele é o Senhor. Para Ele não há impossíveis, não há impossíveis. Jesus veio fazendo milagres e capacitando seus discípulos a fazerem milagres no poder do Espírito Santo. Este paralítico em Cafarnaum não podia andar, é claro. Seus 4 amigos o trouxeram, baixaram pelo telhado ali onde Jesus estava, a casa estava lotada. Era onde Jesus estava, onde Jesus comia, onde Jesus dormia, em Cafarnaum. E deixaram diante dele o paralítico, o seu amigo. Jesus olha e Jesus vai no âmago da questão. Seus pecados estão perdoados. Aquele zum, 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 o que é isso? Quantas enfermidades por causa do pecado. Quantas enfermidades psicossomáticas por causa de pecado. Se o pecado não for tirado, se o pecado não for perdoado, não tem cura. Não tem cura para a alma, para o corpo. O milagre vem quando o perdão entra. E para haver o perdão é necessário reconhecimento de quem é Jesus, de que Ele é capaz. Por isso, aqueles
estudiosos das Escrituras, os fariseus, disseram: esse cara falando que os pecados estão perdoados, quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Nisso eles tinham razão. Só Deus. Só Deus pode perdoar os pecados. Mas como Ele perdoa? Por sangue derramado, sangue inocente, sangue puro, aquele tanto de animais que foram mortos no passado, ali no templo de Jerusalém, ali no tabernáculo no deserto, por causa dos pecados do povo, aquele sacrifício cessou. Há 2000 anos não tem sacrifício de bodes, de ovelhas, de pombos, de bezerros em Israel, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado. O Cordeiro de Deus deu a sua vida por toda a humanidade. Ele se entregou para que os nossos pecados fossem perdoados. Há um peso de pecado sobre cada um de nós, e esse peso só pode sair quando cremos no que Jesus fez por nós, quando cremos na obra do Calvário, quando cremos que Jesus levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades e as nossas culpas. E Jesus disse para aqueles fariseus: o que vocês acham mais fácil? Falar para o paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Ora, eu quero que vocês saibam que o Filho do Homem, Ele, Jesus, tem autoridade na terra, nos céus, para perdoar os pecados. Ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E na mesma hora o homem se levantou, curado. E todos disseram: que é isso? Nunca vimos isto antes. Quem é este? Jesus. Para perdoar os pecados, Ele teve de dar a vida em nosso lugar. Mas eu quero que você saiba que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente entrega para Ele a nossa vida. Ele nos deu a sua vida e nós vamos dar a nossa vida. Você está pronto? Está pronto a dar a sua vida para o Senhor e pelo Senhor? Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que Tu, Jesus, és o Senhor e Salvador, que vieste ao mundo e deste a Tua vida ali na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para me dar a vida eterna, para me dar o Teu Espírito Santo, para que eu seja Teu discípulo. Senhor, recebe a minha vida, lava o meu coração com Teu sangue de todo pecado, purifica-me e dá-me certeza de salvação. Te quero, preciso de Ti, me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme com o Senhor, que a sua vida possa produzir o fruto da presença dEle e você seja dEle para sempre. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente. Sê tu um discípulo amado do Senhor. Até o nosso próximo encontro.